foi o resultado da explosão de mais de 30 toneladas de explosivos armazenados nos paióis militares situados aqui no Jardim da Flora. Granadas de morteiros, rockets, balas de obus de grande calibre e munições diversas tiveram um efeito devastador num raio de mais de 300 metros. O paiol, um edifício dividido em 3 compartimentos isolados, ficou reduzido a escombros, ainda que apenas os explosivos armazenados num deles tenha deflagrado. Logo após a explosão, os bombeiros que chegaram ao local conseguiram arrefecer os 2 restantes compartimentos e evitar desastre ainda maior. 21 mortos e 50 feridos foi o balanço da tragédia. Num raio de centenas de metros, os edifícios, nomeadamente este antigo quartel que hoje alberga a divisão de trânsito da PSP, foram severamente danificados ou ficaram mesmo totalmente destruídos. Um dos que sofreu o efeito direto da explosão e do impacto dos projéteis foi este: a Casa Memorial de Sun Yat-sen. Ao contrário do que se possa pensar, Sun Yat-sen, o primeiro presidente da República da China, nunca conheceu esta casa memorial que hoje lhe é dedicada. Quem a construiu, de facto, ou melhor, a reconstruiu com este estilo mourisco, foi seu filho Sun Fo, dirigente do Kuomintang, primeiro-ministro. Sun Fo passava períodos longos em Macau e principalmente em períodos de crise da China nos tempos da Guerra Civil. Daí o facto da imprensa britânica de Hong Kong ter aventado a possibilidade de a explosão do paiol da Flora ter resultado de um atentado dirigido contra a vida do próprio Sun Fo. Sun Fo, que depois de ter sobraçado a pasta de Ministro das Finanças, ocupava o cargo de Ministro dos Caminhos de Ferro, liderava também na altura a ala esquerda do Partido Nacionalista, que defendia uma aliança da China com a União Soviética contra os japoneses que avançavam na Manchúria. Isto em oposição ao generalíssimo Chiang Kai-shek, que entendia como prioritária a luta contra o Partido Comunista em vez do combate às forças imperiais nipónicas. Sun Fo deslocava-se à colónia portuguesa, umas vezes oficialmente, outras em segredo, tendo sido aqui que concluiu negociações, nomeadamente alguns empréstimos, pactos políticos e acordos militares de fornecimento de armamento para o seu partido, o Kuomintang. Não se estranhe por isso que rumores que tiveram eco na imprensa de Hong Kong apontassem para o atentado ou para um assalto de piratas de grandes dimensões. Os rumores foram prontamente desmentidos pelo governo de Macau, liderado pelo governador Joaquim da Mata Oliveira, um oficial da Marinha que imediatamente mandou abrir um rigoroso inquérito para apurar as causas do desastre. O governador mandava investigar urgentemente as condições em que ocorreu o sinistro e as suas consequências de ordem militar, material e pessoal. Ao mesmo tempo que mandava abrir um crédito de 300 mil patacas para acorrer aos encargos resultantes da explosão. A quantia equivaleria nos dias de hoje a mais de 5 milhões de patacas. E, de facto, os estragos tinham sido devastadores. A explosão tinha atingido toda a zona da Avenida Sidónio Pais, onde tinham sido construídas urbanizações novas no bairro da Flora e de Long Tin Chin. O palacete que aqui se erguia, o qual tinha sido residência de verão dos governadores e na altura servia como jardim de infância, ficou igualmente destruído pelos alicerces. O envio oficial ao Comando Militar do balanço e valor dos estragos sofridos em 4 das esquadras policiais que se erguiam em vários pontos da cidade, distantes do paiol, que incluía a destruição das vidraças, das janelas e da chaminé de uma delas pela explosão de um rocket, mostra bem a amplitude do desastre. Apesar da firmeza demonstrada pelo governador em levar a bom termo o apuramento de responsabilidades, a verdade é que os resultados do inquérito nunca chegariam a ser conhecidos. Em vez disso, passou a circular uma versão que apontava para a negligência sem apontar responsáveis.
Segundo a versão que ficaria, o desastre ficou-se a dever ao facto do governo não ter comprado um sistema de refrigeração para o paiol, alegando falta de verbas. O custo do sistema ascendia a 6.000 patacas e o Conselho de Governo entendia que não se justificava o gasto de tal montante. A falta de segurança do paiol da Flora era notória e alvo de críticas que tinham tido mesmo eco na imprensa, nomeadamente quando os serviços de educação decidiram transformar o palacete da Flora, que ficava paredes meias com o paiol, em jardim de infância. As outras críticas dirigiam-se às obras públicas que autorizaram as novas urbanizações da Avenida Sidónio Pais, transformando o que antes era um ermo numa área densamente povoada. Depois do desastre, trancas à porta. O governo decidiu construir um novo paiol, agora bem longe da população, ou seja, na Ilha da Taipa, que então era escassamente habitada. A construção urgente de um novo local para armazenar em segurança os explosivos impunha-se não só para albergar o armamento da guarnição militar local, mas também o que estava destinado a ser entregue aos juncos da frota pesqueira de Macau para defesa contra os piratas. Mas, além disso, não podia deixar de salientar que Macau era, desde 1914, um importante centro de fornecimento de armas às fações em conflito na China. Armas essas que por aqui permaneciam em trânsito, aguardando reenvio para outro lado das portas do cerco. Por isso, e porque falta saber-se as conclusões do inquérito mandado instaurar pelo governo, mas que nunca chegou ao fim, a hipótese de atentado aventada pela imprensa britânica de Hong Kong ainda hoje não pode ser inteiramente descartada. Sunvó, tal como os restantes proprietários das casas atingidas pela explosão, reconstruiu esta casa, aproveitando as facilidades concedidas pelo governo, nomeadamente a isenção de licenças. No entanto, quanto à sugestão enviada pela administração de Macau ao governo de Lisboa da possibilidade de indemnizar as vítimas do desastre, conheceu como resposta um liminar não. Quem a deu foi o Ministro das Finanças de Lisboa, que não era outro senão o ditador António de Oliveira Salazar.